Amém? Boa noite a todos. Paz do Senhor. Para quem está na live e não está entendendo, a gente teve um contratempo, mas Deus está no controle. Deu uma atrasadinha, mas glória a Deus, Deus guardou e Ele está no comando. Amém? Quero pedir aqui para o Gabriel ministrar uma música. Que vocês, através desse louvor, Deus venha ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Diz o Senhor, diz o Senhor, não se cansará. Os tombos dessa vida me fizeram descobrir que de várias maneiras Deus pode me levantar. Eu não me canso, não desisto, vou continuar até o fim. Amém? Esse louvor fala de perseverança, né? Que os tombos dessa vida me fizeram descobrir que de várias maneiras Deus pode me levantar. Por que eu pedi para o Gabriel ministrar esse louvor antes? Porque é uma palavra que confronta, e eu sempre tenho um cuidado que vocês não se sintam acusados, né? E o tema da palavra, o Levi me perguntou, e eu pedi para ele colocar codependente em alguém que está em Deus. Eu acho que o microfone está muito baixo. O que seria codependente? Codependente é alguém que está junto com uma pessoa que está passando por um momento de dependência. Um amigo meu me pediu para levar ele numa clínica de tratamento de alcoolismo. Ele descobriu essa clínica é uma clínica famosa lá em São José do Rio Preto. E eu fui acompanhar ele. E chegando nessa clínica, a primeira coisa que eles perguntaram é se ele estava bem decidido, bem definido, se ele tinha certeza. E ele falou que tinha certeza. Aí fizeram uma reunião com a gente
e falou para a gente que aquela reunião era específica para quem estava acompanhando algum daqueles dependentes. E que aquela reunião, que aquela psicóloga ia fazer, ela era direcionada para os codependentes. E eu estava de acompanhante com ele, eu fui lá e participei da palestra da psicóloga. E nessa palestra ela disse o seguinte, que quando uma pessoa está passando por um processo difícil, é muito mais importante a pessoa que está acompanhando, ajudando, auxiliando, incentivando. A parte mais difícil é eles assumirem essa dependência, mas sem ajuda essas pessoas não conseguem fazer esse tratamento, né? Quando eles assumem que tem essa dificuldade, eles já estão assumindo que precisa dessa ajuda, né? E por que eu estou dando esse exemplo como introdução? Liguei para ele hoje, perguntei se eu podia usar como exemplo. Ele está inclusive assistindo a live, eu acho. E glória a Deus, realmente ele foi liberto mesmo, através dessa clínica. Deus usou lá os médicos, e hoje ele é um homem renovado e uma outra pessoa. Mas a pegada aqui é o seguinte, Deus ele é justo, né? Antes de me converter eu achava que Deus era amor, e ao longo do tempo eu descobri que Deus é justo. E se Deus fosse justo com a gente hoje, naquilo que a gente tem representado a nossa família perante Ele, se a gente tem sido codependente de alguém em Deus, como que a gente está exercendo esse nosso papel dentro da nossa casa? Se Deus trouxer a justiça para Ele, né? O louvor que o Gabriel cantou fala assim, ó, meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Então ali Deus está justificando as pessoas que Ele acha justo, né? É muito bonito quando a gente se sente útil no ministério congregacional ou institucional, e a gente vem e assume uma responsabilidade e evangeliza as pessoas de fora da nossa casa. Isso é um trabalho que realmente tem que ser feito, é o nosso papel em Cristo, ir de levar o evangelho a toda criatura. Mas muitas vezes a gente atropela o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, e a gente acaba sendo útil lá fora e inútil dentro da nossa família. Então, suponhamos que alguém dentro da sua casa se colocou na dependência de Deus. Como que a gente tem sido como um codependente dessa pessoa em Deus? Muitas vezes a gente pode acelerar o processo de alguém ou atrasar. O processo de Deus a gente não consegue alterar, mas a gente pode ser uma fonte de Deus na vida de alguém. O que seria uma fonte de Deus na vida de alguém, Fernando? Quando eu sou um canal, através da minha vida, quando alguém passa pela minha vida, essa pessoa tem uma experiência com Deus. Um dia ela pode esquecer de mim, que vai ser até bom, mas que vai ficar registrado na vida dela Jesus. Nós somos um canal de Jesus e um canal de Deus na vida das pessoas. Nós não somos um canal do nosso nome na vida das pessoas. Amém? Então a certeza da fé, o que é a fé? A fé é aquilo que se espera e aquilo que não se vê. E muitas vezes dentro da nossa família tem pessoas que têm um propósito, um chamado em Deus, né? E qual é o nosso posicionamento nessa questão na vida dessa pessoa? Ser um canal de Deus na vida de alguém, a gente vai precisar se posicionar, né? Como se posicionar? Eu quero que o Gabriel leia um versículo para mim. É o primeiro aí, Gabriel. Se vocês quiserem abrir a Bíblia ou abrir o celular, acompanhar, ou se alguém quiser anotar, Efésios 5, versículo 8.
Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Semana passada eu dei um abraço num homem, e dei um abraço muito gostoso nele, e falei para ele assim, ó, você é uma nova pessoa em Cristo, você precisa se perdoar. E ali a gente chorou junto, orou junto, se abraçou. E tem situações que nós não conseguimos perdoar a pessoa que anda junto com a gente. Deus perdoa, a pessoa se perdoa, e a gente consegue fazer daquela situação um peso para essa pessoa. Pastor Anderson Grande, que eu admiro muito, ele pregou uma vez que a gente precisa tratar a pessoa depois de Cristo. A gente precisa entender que essa pessoa agora ela é nova criatura em Cristo, apesar de continuar sendo tentada, apesar de continuar lutando contra os pecados, apesar de continuar tendo problemas e defeitos, mas a gente não deve condenar essa pessoa por alguma coisa que essa pessoa fez lá no passado, e essa pessoa se tornar nosso escravo por conta de uma arma que a gente tem para denegrir ou pesar sobre a vida dessa pessoa. Porque a palavra de Deus lá em Mateus, quando Jesus ele dá o exemplo de como devemos orar, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus ele vai perdoar nossas dívidas conforme a gente perdoa os nossos ofensores. E a gente tem mesmo esse hábito, né, de colocar sobre a vida da pessoa alguma coisa que essa pessoa nem é mais. E Jesus, quando ele estava na missão dos 3 anos do ministério dele, ele exerceu muitos milagres e muitas curas. E teve situações que Jesus disse, olha, vende tudo que você tem e me siga. Teve outras situações que Jesus falou, vai e não conta para ninguém. Já teve situação que Jesus expôs, ó, vem para a roda aqui, estica aqui e mostra aqui o seu problema. Teve outras situações que Jesus disse, ó, se você quiser me seguir, você vai me seguir, deixa que os mortos sepultem os mortos. O rapaz queria sepultar o pai dele. E teve outras situações diferenciadas, e nós não conseguimos estipular um padrão. Não existe uma receita aonde a gente fala, eu vou colocar isso aqui que Jesus fez de padrão aqui na minha família. Por quê? Porque a gente precisa ter a sensibilidade e o discernimento de como a gente vai agir em cada situação e com cada pessoa, e se desligar um pouco da religiosidade e olhar para dentro da nossa casa com mais sensibilidade, e começar a identificar o que realmente é necessário. Se é necessário exortar, se é necessário abraçar, se é necessário esperar, se é necessário orar e jejuar, se é necessário partir para uma demanda aí, de repente às vezes até uma situação de confronto, porque tem hora que a gente acaba sendo omisso perante Deus na vida da nossa família, por uma questão de repente de uma zona de conforto, e a gente às vezes não quer entrar num conflito, e o conflito ele tira a gente da zona de conforto, e é onde Deus trata. A dificuldade muitas vezes fortalece. E infelizmente a gente vê hoje algumas pessoas se comportando como super-heróis. Como super-heróis. Se a gente for passar hoje um pente fino, será que todo mundo que é pastor poderia estar exercendo um papel de pastor? Será que todo mundo que tem um ministério poderia estar exercendo esse papel de ministério? Eu acho que as pessoas não devem parar na fé e não devem parar na obra. Porém a Bíblia fala, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ou se o seu irmão tiver alguma coisa contra você, agora eu não estou na dúvida, mas você deixa a sua oferta no altar e vai lá e conserta com essa pessoa, né? Então quando a gente identifica um problema na nossa vida, a gente não deve parar a obra.
Mas lá em Efésios, a Bíblia dá várias características que a pessoa tem que ter para ela exercer o ministério pastoral, de presbitério, né? E se a gente for olhar naqueles ensinos ali, e a gente for começar a observar a vida de pessoas que estão exercendo o ministério, ela precisa deixar ali no altar e voltar para sua casa. Então a gente não é super-herói, nós somos falhos, fracos, só que a gente tem uma virtude, a gente precisa ter uma virtude. Nosso problema não é errar, não é falhar, nosso problema é não consertar, amém? E se tudo se fez novo em Cristo Jesus na vida da minha esposa, então eu preciso ter a ótica de Deus sobre a vida dela. Eu não posso usar uma falha dela que ela cometeu um dia para se vingar dela e atrapalhar o que Deus tem na vida dela ou o que ela tem em Deus. É difícil. A gente trabalha com casais, já passamos por algumas experiências que a esposa pediu: olha, prega para o meu marido, fala de Jesus para ele, conversa com ele, tenta se aproximar dele. Hoje em dia, gente, eu falo para vocês uma coisa: se alguém me pedir isso de novo, eu vou olhar para essa esposa e vou falar assim: ó, você tem certeza que você quer isso? Porque já teve situações que a gente começou a pregar para um rapaz e ele começou a absorver a palavra. E o primeiro assunto que a gente tratou na vida dele foi sobre o sacerdócio dentro da sua casa. E ele entendeu rápido, decidiu rápido, e ele começou a tomar as rédeas da casa dele. Ele começou a exercer o papel de pai, de marido, de provedor, de cuidador. Rapidamente a esposa dele deu um jeito de fazer ele parar de ir na igreja, porque ela perdeu o controle daquilo que ela tinha controle de manipular, de acusar, de ter ele sob controle. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso na vida da nossa família. A gente acaba atrapalhando o que Deus tem para essa pessoa, né? Então, o nosso papel como cristão, como esposa, como marido, como filho, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar numa zona de omissão. Porque o BO que tem dentro da minha casa, só eu e minha família sabe. Facinho de enganar o pastor, facinho de subir aqui no púlpito e falar bonito, e passar um pano quente e continuar meu ministério, e postar um monte de coisa legal, e receber um monte de elogio, e crescer ministerialmente. Mas de verdade, Deus conhece o nosso coração, e cada um de dentro da nossa casa conhece o nosso coração. É difícil, gente, mas é tão necessário quanto importante. Tem uma passagem na Bíblia onde fala que Abraão abriu os poços. Eu não vou esticar aqui porque a gente já está com o horário estourado, mas é em Gênesis 26:15. Depois vocês confirmem em casa, é interessante. E entulharam os poços dele. Ele abria poços e entulharam os poços. Será que nós não estamos entulhando os poços que pessoas dentro da nossa casa têm cultivado, têm batalhado, têm sofrido, têm chorado, penado? Será que a gente está acreditando de verdade em quem a gente ama, em quem a gente... Santo de casa diz que não faz milagre, né, Liel? Mas uma outra vez, esse mesmo rapaz aí que eu falei que eu levei ele na clínica, a gente tentou restaurar um relacionamento que ele tinha. A gente descobriu que ele tinha um relacionamento, um filho, e aí a gente tentou fazer de tudo para eles restaurar esse relacionamento. E foi, começou e ajeitou e estava as coisas encaminhando. E como ele tinha esse problema de álcool, que era uma coisa muito séria na vida dele, ele começou, a moça que seria a esposa,
ela estranhou um pouco como que ele estava agindo, lutando contra isso e se posicionando em Deus. E quando ela começou a se relacionar com ele novamente, ela percebeu que ela não tinha mais o controle sobre as fraquezas. E um belo de um dia ele me falou assim: Dinei, não vai ter jeito. Cheguei lá em casa, tinha cerveja na geladeira. Para ele que tinha esse problema, era muito complicado. E ela usou o argumento na época: ó, quem tem problema com bebida é você, eu não tenho. Só que eu percebo que seria um entulamento de poços, mas na verdade também seria uma defensiva. Até onde que eu suportaria Deus trabalhar e agir, e a minha esposa crescer em Deus, e o meu filho crescer em Deus, e começar a cumprir tudo que Deus tem para a vida deles, e de repente eu não consigo fluir em Deus? Será que eu vou agir na defensiva? Então, outra coisa muito perigosa, também já vivenciamos isso, muitas vezes a gente quer ajudar a Deus na vida das pessoas, né? E a gente tem uma necessidade, que é um erro muito grande, de fazer ponte. O que é fazer uma ponte? Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu sei que o pastor James é um exemplo, viu, gente? Eu sei que o pastor James tem uma meia rixa com o pastor Fernando. E eu gosto dele, e o meu sonho era que os dois ficassem, a gente andasse em três ali e fizesse a obra de Deus. Aí eu começo a tentar fazer uma ponte. Aí eu começo a tentar falar para ele sobre coisas boas dele, e começo a tentar falar para ele coisas boas dele, e eu começo a carregar um peso que não é meu. Isso acontece com esposa, com sogra. Isso acontece com nora, com filho. Isso acontece com muitas coisas dentro de famílias, parentela. E a gente acaba atrapalhando o agir de Deus na vida das pessoas. Tem pessoas que Deus quer afastar da nossa vida, e a gente fica insistindo, fazendo ponte. Eu já sofri 2 vezes tentando fazer ponte. E eu aconselho vocês: não faça ponte. Deixa Deus agir, que as coisas sejam transparentes, e que aconteça o que tiver que acontecer. A não ser que for uma situação de socorro, que a gente deva interferir com sabedoria, em oração, na palavra. Amém? E a nossa ansiedade em fazer uma ponte, às vezes a gente também quer ajudar a Deus a trabalhar na vida de alguém da nossa família. E a gente quer empurrar essa pessoa para fazer alguma coisa que a gente acha que seria bom. Aí a gente começa a manipular, a gente começa às vezes a articular situações, e a gente começa a tirar essa pessoa do propósito de Deus. E essa parte é a parte mais séria aqui da ministração, porque existem pessoas que estão sofrendo opressão, pressão, uma violência psicológica, aonde pessoas querem fazer uma escolha no seu lugar, ou você fazer uma escolha no lugar de alguém. A Bíblia diz que Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele ia ser pai de multidões, mas no entanto a esposa dele, ela era estéril. Ela não era infértil, ela era estéril. Diferença de estéril é que é impossível ela ter um filho. E a pessoa que é infértil, ela pode fazer um tratamento, e é muito difícil, mas existe a possibilidade. E como era impossível Deus cumprir aquela promessa na vida de Abraão, a esposa dele, Sara, ela tenta dar um jeitinho, e ela pede para ele se deitar com a serva dele. E aí ele vai e nasce um filho que chama Ismael. Aí o Ismael, ele é o milagre que Sara cumpriu na vida do esposo dela. Mas era impossível ela ter um filho. E muitas vezes você olha na vida da sua esposa e você acha assim, ó,
isso aqui é impossível Deus fazer na vida dela. Às vezes algum parente seu, algum filho ou a esposa está fora da igreja, ou às vezes alguma coisa que você vê que não tem mais jeito, que vocês já sofreram, já tentaram de todas as formas, e você vê assim, isso é impossível de acontecer. Eu tenho uma notícia para vocês. Se for difícil, vai, mete a cara, usa sua força, sua inteligência, ora, pede ajuda, que pode ser que dá certo. Mas se for impossível, só tem uma forma de dar certo. Quem consegue me falar aqui qual é a forma de acontecer alguma coisa impossível? Quando for impossível, é só Deus que pode realizar. E tem coisas impossíveis dentro da nossa casa, que ao invés da gente ser um agente de Deus e buscar em Deus, a gente começa a querer ajudar a Deus. E Ismael, ele teve problema. Ele foi problema para a família, ele foi problema para a nação. E para quem não sabe, essa guerra que está tendo lá é consequência de Ismael. Qual que é as consequências que a sua família está sofrendo pela sua omissão, pela sua ponte, pela sua ajuda? Qual é a sensibilidade que você está tendo? Agora é hora de esperar? Agora é hora de falar? Agora é hora de exortar? Como não existe padrão, você consegue olhar mais para a obra lá fora ou para a obra lá dentro? Não é uma acusação, gente. Repete assim comigo, ó. Deus é um Deus do impossível. Viu, Samuel? Deus é o Deus do impossível. Então, quantas vezes a gente não coloca uma cerveja na geladeira, mas a gente fala uma palavra negativa? O casal, gente, ele tem uma conexão tão grande. Para quem não é casado aqui, só das pessoas fazer assim, ó, já entendeu tudo. Você está lá no supermercado, você pega um negócio, põe no carrinho, você só vê isso aqui, ó, você vai lá e deborda. Quantas vezes eu vejo pai chamando a atenção de filho, e a mãe, ela cristã, para manter o protocolo, ela não fala nada, mas um olhar, uma saída de cena, um gesto, ou de repente acolhimento pós uma exortação, tudo isso tem um resultado muito sério na vida de um cristão, na família e naquilo que Deus poderia fazer na sua vida. E às vezes a gente vai ter que comprar uma briga muito grande, perder amigo, se afastar de parente. Mas se você tiver convicção no que Deus tem para fazer na sua vida, na vida dos seus filhos, você vai entender o chamado de Deus e você vai partir para a briga. Amém? Abuso, a gente tem falado muito aqui, e a gente tem visto muito na internet, né, através dos conteúdos de pastores renomados, e está até na moda, abuso religioso, pastor narcisista, opressão, sistema. Será que a gente não consegue identificar que dentro da nossa casa a gente levou esse abuso? Será que o que eu imponho para minha esposa, será que o que eu conheço de fraqueza da vida do meu filho, e será que minha, não seria nem convicção, seria obstinação, será que está havendo algum tipo de abuso dentro da nossa casa? Todas essas perguntas aqui eu estou fazendo para vocês, porque Deus fez para mim, e é tudo coisas que a gente precisa meditar. Amém? Então, gente, quando vocês for fazer uma oração, ou pedir para alguém se aproximar de um familiar seu, tenha certeza se você realmente quer isso. Amém? E a gente também precisa respeitar o tempo que Deus tem na nossa casa, na nossa família.
Muitas vezes a gente não está atropelando os sonhos de Deus, mas a nossa ansiedade e o nosso desespero acaba às vezes invadindo e a gente acaba sendo abusivo, sem a gente querer. Às vezes é inconsciente. A nossa vontade de agir, de querer fazer funcionar, atropela a ação de Deus na vida das pessoas. Eu demorei 3 anos para me olhar para a cara do meu filho e falar assim, ó, deu. Fiquei 3 anos respeitando o que Deus tinha para fazer na vida dele. Só que quando eu falei, eu tinha certeza que eu estava falando isso em Deus para ele. E a gente tem um desespero, a gente quer fazer acontecer e empurrar e falar muito, sabe? Às vezes a gente fala muito e a gente atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Amém? A reação de um posicionamento, às vezes, vai trazer alguns tipos de problema para dentro da nossa casa. Quando você confronta uma pessoa e essa pessoa perde o argumento, na maioria das vezes, ou ela briga, ela usa a agressão para fazer você ficar quieto, né? Como se fosse o cala-boca, ou ela se vitimiza, ou ela foge, ou ela te ameaça. Isso acontece muito no sistema religioso. As pessoas têm medo de fazer uma pergunta, as pessoas têm medo de repente pensar diferente. Eu não estou falando de Jezabel, nem estou falando de machismo, não. Estou falando do nosso dia a dia. Uma vez eu queria trocar de carro, eu tinha aqueles Fiat Uno 147, aqueles Unim, e eu queria comprar uma variante. E aí eu cheguei na Fabiana e eu desmereci tudo o Unim e exaltei a variante. Na minha cabeça era o seguinte, falei, a hora que der zebra, ela concordou com o negócio, né? Quantas vezes a gente faz isso nas mínimas coisas na nossa casa? E a consequência, será que acontece só com Ismael? Às vezes a gente precisa simplesmente se arrepender e ser humilde. É muito mais difícil a gente se arrepender e ser humilde. É mais fácil a gente brigar, argumentar, vitimizar e não sei quanto usar, né? Mas nesse momento tem gente sofrendo. Feche os seus olhos, baixa a cabeça. Essa pergunta eu gostaria de fazer no momento em Deus de meditação. Será que nesse momento tem alguém sofrendo por conta de uma manipulação? Por conta de uma omissão? Aquilo que a gente deveria ter feito e a gente não fez? Ou aquilo que a gente deveria não ter feito e a gente foi lá e meteu os pés pelas mãos? Estou falando de maturidade, gente. O que é maturidade? Maturidade é você reconhecer seu erro. Agora vocês podem olhar para cá. Maturidade é reconhecer o erro e falar assim, ó, estou respirando, estou vivo, dá tempo de consertar. Eu sempre gosto nas minhas ministrações levantar um problema, mas a gente também precisa trazer uma solução. Eu já tive ministração que o pastor pregou sobre o problema e eu ali, amém, acabou o culto, só fui embora com o problema. Qual seria a solução para tudo isso que eu falei agora? Quando a gente leva um tombo, qual que é a reação correta da gente? É automático. Qual que é, Fernando? Levantar. Então, quando a gente percebe alguma dessas falhas que Deus ministrou aqui no meu coração e está ministrando na vida de vocês, a nossa primeira atitude, gente, é se levantar. Que a vida ela vai trazer esse tipo de tombo.
De repente a gente percebe, fala, gente, eu estou na igreja faz tantos anos, e olha o que eu estou fazendo com a minha família, e agora que eu me liguei. Então quem vive de passado é museu, e quem acusa é o diabo. Então se hoje Deus está trazendo essa conversa, se Deus está trazendo essa revelação, e essa ministração, então é tempo de consertar. Mas é consertar que jeito? Metendo os pés pelas mãos? Pede a direção de Deus. E quando a gente retrocede, é falta de maturidade. Se eu descobrir que eu preciso consertar alguma coisa, e eu estou em Deus, e eu sei que alguém está sofrendo por conta disso, e eu não tomar uma atitude em Deus, eu vou retroceder. Eu não sei o que Deus está falando no coração de cada um. Se é a hora de calar, se é a hora de brigar, eu não sei a hora do que é. Jesus, ele entendia ali, né? Eu curei esse aqui, mas esse aqui eu vou mandar embora. Esse aqui está achando que está tudo bem, eu vou falar para ele vender tudo que ele tem, e vou falar para ele me seguir, está até hoje lá. Qual que é a dificuldade da pessoa em Deus que está dependendo de Deus, e você é o codependente, e você está ali para fazer o quê? O que você tem deixado para trás? Vale a pena você voltar pela sua família? Quanto que vale o ministério da tua esposa, o ministério do teu filho? Quanto que vale? Se você tem que abrir mão de vir num culto, vale você abrir mão de um ministério e falar, minha reputação vai ter que ficar em segundo plano, eu vou ter que abrir mão aqui, vou ter que voltar lá. Você realmente tem sido um canal de Deus na vida da sua família, da sua casa? O que é amor? Amor é quando você fala assim, ó, eu vou abrir mão do que for preciso, mas eu vou pagar o preço. E a gente tem visão de galinha, e fica ciscando nos seus próprias sujeiras. Como que a gente identifica? Como que a gente tem sensibilidade de ver o problema dentro da nossa casa? A gente tem que ter uma visão de águia, que a águia sobe no lugar mais alto e ela fica ali, ó, maquinando, calculando, compensa, não compensa, mas a descida é fatal. E às vezes a gente fica dentro da nossa casa brigando, trazendo mais problema, e a gente não consegue ter a ótica de Deus e sair de cena e dar uma olhada por fora. O que está acontecendo comigo dentro da minha casa? O que eu estou fazendo? Visão de águia, amém? Perseverar, gente. Só existe uma forma de ouvir uma palavra dessa e não se sentir acusado e ir embora pior do que você chegou. Falar assim, ó, entendi o que eu tenho que fazer. Se eu estou caído, eu vou me levantar. Se for preciso, 100 vezes. Eu tenho uma amiga que o pai dela é alcoólatra e ele usa droga. E eu fico pensando assim, ó, se ele chegar em casa e falar assim, ó, parei, eu acho que ninguém acredita. Porque ele já deve ter falado isso aí no mínimo umas 100 vezes. Mas às vezes uma palavra de incentivo muda a vida de uma pessoa. E muitas vezes a gente, como desacreditado, você faz um olhar sarcástico, ou você ignora. Estou falando de alcoolismo, mas pode ser tantas coisas dentro da nossa casa, tantas fraquezas, né? Amém? Quem planta, colhe, certo? Eu já vivi momentos na minha vida que eu tinha que colher aquilo de ruim que eu plantei e ao mesmo tempo plantar o que eu imaginava, que eu achei que deveria colher lá na frente. Estava num momento de uma colheita ruim, tendo que achar força para fazer uma boa plantação. E isso é normal, gente.
Muitos pregadores ficam pregando um negócio exorbitante que a gente nunca vai conseguir alcançar. Isso aqui é coisa do cotidiano, isso aqui é gente como a gente. E isso que eu estou pregando acontece nas melhores famílias. Isso aqui não depende de dinheiro, de cultura, não depende de nada disso. É o que acontece. Amém? Não se importa com o que vão achar de você. Não se importa. Se tiver que pagar um preço, se tiver que passar por humilhação, escândalo, vítima de fofoca, deixa acontecer. Amém? Vamos prosseguir? Então vamos ficar de pé. Não importa o que aconteceu até aqui. Amém? O que importa é o que a gente vai fazer com o que a gente entendeu o que aconteceu até aqui. Eu não sei qual familiar seu que você vai pôr aí na sua oração. Eu não sei se vai ser você que precisa de entender que você tem que orar por você e para você mudar, né? O que importa é que a gente se levante novamente, quantas vezes for preciso, e todas as vezes que Deus ministrar algo novo no nosso coração. Amém? Quem puder apagar a luz para o Gabriel ministrar novamente aí, se a Laura, não sei se vai participar aqui da... A fé, gente, é aquilo que a gente não consegue ver, mas a gente tem certeza que vai acontecer. Amém? E aprende que toda vez que Deus tem algo novo para você, Ele vai te sustentar. Não se envergonhe de recomeçar. Não se envergonhe de recomeçar. Amém? Meu justo viverá pela fé, disse o Senhor. Meu justo não retrocederá, diz o Senhor. Ele andará em altos lugares, ele voará com asas de águia, diz o Senhor. Diz o Senhor, não se cansará. Os tombos dessa vida me fizeram descobrir que de várias maneiras Deus pode me levantar. Eu não me canso, não desisto, vou continuar até o fim. Meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Meu justo não retrocederá, diz o Senhor. Meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Meu justo não retrocederá, diz o Senhor. Ele andará
diz o Senhor. Diz o Senhor, não se cansará. Os tombos dessa vida me fizeram descobrir que de várias maneiras Deus pode me levantar. Eu não me canso, não desisto, vou continuar até o fim. Amém? Eu vou aproveitar esse momento aqui, eu vou tentar fazer um concerto. E por muito tempo eu vi meu filho passando por uma situação e eu sabia que eu não tinha controle emocional para ajudar ele. E eu sabia que se eu me metesse naquele negócio eu ia atrapalhar o agir de Deus na vida dele. E um dia ele comentou: nossa, pai, esse temperamento que você tem, eu admiro você até hoje, você não ter feito nada. Não sei se aquilo ele me falou que ele estava com medo de eu fazer alguma coisa, mas eu fiquei com um sentimento de impotência. Ele está passando por tudo isso sozinho e a gente está assistindo. Será que ele esperava alguma coisa? Será que se seu esposo chegar em você e te falar alguma coisa, você tem equilíbrio emocional para entender, para colocar diante de Deus? Te confessar alguma coisa ou te pedir um socorro? Se uma namorada, um namorado ciumento, pode escutar a namorada falar assim: olha, todo dia que eu passo ali tem um cara que mexe comigo. Controle emocional. Quantas pessoas que estivessem no lugar de Samuel ali fora nesse acidente teria feito uma confusão? Então, meu filho, eu sofria vendo você sofrer, mas eu tinha certeza que não era a hora de eu me meter. E o dia que eu cheguei em você e falei: chega, eu também tinha certeza que era a hora de eu te falar isso. Amém, irmãos? Manipulação não é de Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Amém. Pastor? Glória a Deus. Já deu horário já? Não sei como que tá a hora, estou meio perdido hoje. Oi? Falta 10. Irmãos, antes de encerrar, se tiver alguém precisando de oração, né? Falei para o Odar que eu ia orar por ele, né, Odar? Se tiver alguém precisando de oração, levanta a mão que a gente vai orar por vocês, independente da causa, do motivo. Amém? Então, enquanto eles tocam essa canção, o pessoal aqui que faz parte do ministério, eu gostaria que vocês ficassem de olho e fossem até eles e orassem por eles. Amém? Pode continuar cantando. Se quiser vir à frente para receber oração, vem aqui me ajudar, Jair, Ana. Meu justo não retrocederá, diz o Senhor. Lugares ele voará com asas de águia, diz o Senhor. Diz o Senhor, não se cansará. Os tombos dessa vida me fizeram descobrir que de várias maneiras Deus pode me levantar. Eu não me canso, não
dessa vida me fizeram descobrir que de várias maneiras Deus pode me levantar. Eu não me canso, não desisto, vou continuar. Os tombos dessa vida me fizeram descobrir que de várias maneiras Deus pode me levantar. Eu não me canso, não desisto, vou continuar até o eu dependo de ti, não consigo sem você. És o meu farol, és a minha salvação, Jesus. Eu dependo de ti, não consigo sem você. És o meu farol, és a minha salvação, Jesus. Eu dependo de ti, não consigo sem você, Jesus. És o meu farol, és a minha salvação. Vamos cantar isso. Eu dependo de ti, não consigo sem você, Jesus. És o meu farol, és a minha salvação, és a minha salvação. Eu dependo de ti, não consigo sem você. És o meu farol, és a minha salvação. Salvação, és o meu farol, és a minha salvação, Jesus. Santo, eu dependo de ti, Jesus, de ti. Aleluia. Quem está orando, continue orando. Eu vou encerrar o culto, amém? Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas essa noite, Pai. Por tudo aquilo que foi liberado sobre nossas vidas aqui essa noite, Deus.
Pai, eu te peço, blinda nossa mente, nossos corações, que o inimigo não venha roubar essa semente que foi liberada sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu declaro aqui, ó Pai, sobre essa igreja, sobre as pessoas que estão me ouvindo, famílias, ó Pai, famílias saradas, famílias restauradas, ó Pai, relacionamentos restaurados, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu coloco cada família representada que está me ouvindo agora e que está aqui presente no teu altar, ó Pai. Que eles venham ser instrumento de cura para outras famílias aí fora, Senhor Deus. Pai, blinda a casa deles, blinda o coração deles, ó Deus. Que essas famílias, ó Pai, venham desfrutar da tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro sobre a vida deles uma ótima semana, Pai. Uma semana, Pai, abençoada, uma semana com experiências sobrenaturais contigo, Senhor Deus. Que o Senhor renova a força física deles, a força emocional, Pai, no nome de Jesus. Se tiver alguém enfermo, ó Pai, no nosso meio, nessas famílias, nós declaramos aqui a tua cura, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Antes de encerrar e de pedir um aplauso ao Senhor, como hábito, né, eu queria, pode aplaudir o Senhor já. Eu só queria lembrar vocês que domingo que vem é o casamento da minha filha, amém? E que vocês estão todos convidados. A Fabiana vai colocar o link ali para vocês confirmar a presença, só para a gente ter um controle. Mas eu não abro mão de ver vocês no casamento da minha filha. Amém? Que hora que vai ser, Fabiana? Domingo às 10 horas da manhã, tá? E vocês não deixem eu chorar. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã no tempo de mesa ou quarta-feira aqui no culto. Agora, dá um abraço em pelo menos 15 pessoas antes de ir embora. Deus abençoe a todos. Do nascer do sol até o sol se pôr, que o incenso suba nesse lugar. Que do nascer do sol até o sol se pôr, que o incenso suba nessa nação, dessa nação. Qual? Lembrei, você viu? Não vazar? Vai vazar? É? Eu vou ter que pagar, mano. Eu vou ter que pagar ainda. Ele tava errado?